Cheguei! Meu nome é Paula Frati e eu tô aqui hoje para falar de autoestima das pessoas com TDAH. Sim, é um assunto muito importante, muito sério, então fica aí até o final para você entender melhor como é que funciona, como é que a autoestima é construída nas pessoas portadoras de TDAH. O TDAH é reconhecido como um dos transtornos que mais afeta negativamente a autoestima. Pessoas, crianças, adolescentes e adultos que possuem o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade estão mais vulneráveis a terem uma autoestima fragilizada, a terem uma autoestima baixa. O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno de exagero. O que isso significa? Que algumas características encontradas no TDAH, como desatenção, impulsividade e hiperatividade, são características encontradas em muitas pessoas que não têm o transtorno, que não têm o TDAH, certo? Mas no TDAH, essas características elas estão absolutamente potencializadas, então elas estão exageradas. Tudo bem uma criança ser um pouco hiperativa, um pouco desatenta e um pouco impulsiva. Mas quando isso é potencializado, aí nós temos um problema, tá? E aí é preciso olhar com muito mais atenção e cuidado para esta criança. Então, por que é visto como um transtorno de exagero? Porque são características que muito provavelmente a gente encontra em muitas pessoas, mas quando potencializadas, elas se tornam um problema, se tornam características patológicas, então engloba e entende tudo isso como um transtorno, nesse caso, o TDAH. É como a diabetes, por exemplo. Quem tem diabetes tem açúcar no organismo, excesso de açúcar no organismo, então é também uma doença de exagero, certo? Pressão alta, a mesma coisa. É um excesso, a pressão está alta, então é um exagero. Só para vocês entenderem melhor, tá? O que eu quero dizer com transtorno de exagero. Ao contrário de alguns distúrbios, pessoas com TDAH não conseguem esconder os sintomas. Então, uma criança que possui o TDAH, ela denuncia nos primeiros minutos que é uma criança impulsiva, que é uma criança hiperativa. A desatenção dessas três características ela fica mais velada, né? Mas a hiperatividade e a impulsividade chegam primeiro e apresentam a criança. E quais são as respostas que uma criança que é impulsiva e hiperativa recebe do ambiente? Da família, da escola, dos amigos? Me digam, pensem aí. Você conhece alguma criança que é muito agitada e muito impulsiva, que age sem pensar? Você deve conhecer. Com TDAH ou não, você deve conhecer uma criança assim. E quais são os seus pensamentos relacionados a essa criança? O que você pensa? Você pensa que essa criança é inconveniente? Você pensa que essa criança não para quieta? Você pensa que essa criança é muito agitada? Você pensa que essa criança é muito chata? Eu tenho certeza que alguns desses pensamentos já passaram aí pela tua cabeça. Porque é isso que as pessoas pensam de uma criança que, quando você olha, aparentemente é uma criança que não tem limites, que não respeita as regras, que não consegue ficar quieta, que tá o tempo todo interrompendo a conversa das pessoas, que tá o tempo todo inquieta, encerrando e iniciando brincadeiras, que não tá contente com nada. Então, é muito comum que as pessoas ao redor de uma criança com TDAH façam críticas, que reprimam demais essa criança. Para quieto, você não para quieto, senta. Meu Deus, olha o que você tá fazendo. Você não pensa para agir, você é impulsivo, você é agressivo. Então é uma criança que vai crescer rodeado de pessoas apontando aqui, ó, os seus defeitos. Só que esses defeitos, minha gente, são defeitos que ela
consegue controlar, né? Não são aprendidos. Ela nasceu com uma questão neurobiológica importante e que ela não consegue controlar. Ela não se dá conta, ela não percebe, tá? E isso é muito importante barra prejudicial, porque como que essa criança, qual é a ideia que essa criança vai ter dela mesma? Se ela só ouve críticas, se ela só ouve que ela é inquieta, que ela só ouve que ela é muito agitada, que ela é muito dispersa. Então, por isso que eu decidi falar sobre a autoestima das pessoas com TDAH. Para vocês entenderem a importância de a gente ter um olhar singular para essas crianças. A falta de habilidade em esconder os sintomas faz com que a criança sinta que ela tá sempre errada, que ela é incompetente, que ela não faz nada direito, que ela não vai ter sucesso, que ela não vai ter amigos, que as pessoas não vão gostar dela, porque ela tá ouvindo crítica o tempo todo. O TDAH, ele não mobiliza a simpatia das pessoas, ele não mobiliza acolhimento, ele não mobiliza um olhar compreensivo. Uma criança com TDAH é muito diferente de uma criança com depressão, por exemplo. Porque uma criança que tem depressão, os adultos, né, as pessoas ao redor tendem a cuidar mais, tendem a acolher e entender e se preocupar mais com essa criança. Diferente da criança com TDAH, que é uma criança chata, inconveniente, bagunceira, enfim. A criança com depressão, ela é tratada com carinho, com paciência, com compreensão. A criança com TDAH, ela mobiliza muita frustração. Ela mobiliza muita raiva. Ela irrita as pessoas ao seu redor. Ela mobiliza a impaciência naqueles que estão ali cuidando. Porque é uma criança que está interrompendo, está falando o tempo todo, tá... Às vezes o mais desatento ou aquele que não para quieto, a gente acha que é preguiçoso, que não quer fazer as coisas na direito, enfim. Então mobiliza muita frustração. Então não é incomum nós encontrarmos crianças com TDAH com autoestima fragilizada. Como é que a gente constrói a autoestima? Como é que a gente fortalece uma autoestima? Ninguém nasce com autoestima alta, né? Como as pessoas comumente falam. A gente nasce e constrói a nossa autoestima a partir das nossas relações. E isso acontece desde muito bebês. Nós vamos confirmando a ideia que fazemos de nós mesmos na relação com o outro, tá? Então, se eu saio, me arrumo e tô toda bonita e alguém diz, nossa, Paula, como você tá bonita, isso vai confirmar a ideia que eu faço de mim mesma. Mas se eu saio toda bonita e eu ouço de várias pessoas, nossa, nada a ver tua roupa, tá feio, não tá legal, a pessoa não tá confirmando a ideia que eu faço de mim mesma. Então isso acaba colocando uma dúvida em mim. Crianças com TDAH costumam ter baixa autoestima, porque por mais que elas se sintam bem, por mais que elas se sintam felizes, por mais que elas sintam que elas estão arrasando, sempre elas estão ouvindo que não é legal, que o comportamento dela tá inadequado, que ela precisa melhorar, que ela precisa ficar mais quieta, que ela precisa prestar mais atenção, enfim. As pessoas estão sempre colocando em dúvida o que ela sente, né? E a maneira como ela se vê. Agora pensem comigo, né? O transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, ele vem de uma questão neurobiológica. Então, o cérebro da criança funciona daquela maneira. A criança, ela não é hiperativa, ela não é desatenta, ela não é impulsiva porque ela quer, mas é porque o funcionamento cerebral acontece daquela forma, né? Então, ela é assim, ela não está assim, ela é assim. Obviamente que com os tratamentos, com medicação, com as terapias e com as dicas maravilhosas que eu vou dar pra vocês, isso melhora. Mas ela é assim, o funcionamento dela é este. E aí você imagina uma criança, pensem comigo, gente, vamos trabalhar aqui a nossa empatia, tá? Você imagina uma criança que é assim,
e que tá ouvindo várias críticas a respeito do seu jeito, a respeito de como ela se relaciona com as pessoas, de como ela se relaciona com o mundo, de como ela brinca, de como ela come, de como ela estuda. Ela tá só ouvindo críticas, né? Sempre colocando em dúvida o que ela é. É uma criança que vai falar, meu Deus, as pessoas... Vai falar não, né? Mas vai experienciar esta sensação ou algo semelhante a isso. As pessoas não gostam do meu jeito. Ou seja, as pessoas não gostam de mim. Então, crianças com TDAH tendem a experimentar o lado extremo, né? O lado mais baixo e mais extremo dos sentimentos de autoestima. Então, é uma criança que vai desenvolver uma autoestima fragilizada se isso não for bem trabalhado dentro dela. Como nós vamos fortalecer a autoestima das crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Eu vou dar algumas dicas aqui. A autoestima, ela se refere a uma vivência, uma avaliação subjetiva que a pessoa faz dela mesma, tá? E isso pode ser negativa ou positiva. Isso pode ser bom ou ruim. E como eu disse anteriormente, está muito relacionado às nossas interações sociais, né? A relação com a família, com os amigos. Por quê? À medida que nós vamos nos desenvolvendo a partir das nossas relações, nós vamos criando algumas crenças que podem ser positivas ou negativas. Positivas como eu sou uma pessoa boa, eu consigo, eu sou capaz. Negativas como sou incapaz, sou burro, sou agitado, enfim. Então, as crianças vão criando crenças desde muito pequenas e as crenças serão determinantes para a autoestima ser frágil ou fortalecida. E a autoestima tem a ver com a autoaceitação. Então, eu me aceito do jeito que eu sou e tento melhorar o que eu entendo que seja necessário. E tem a ver também com autoconfiança, de você ser encorajado para percorrer a tua vida, para ultrapassar obstáculos, para lidar com os seus problemas, enfim. Então, como é que vocês podem ajudar a fortalecer a autoestima da sua criança? Eu vou dar um exemplo. Uma criança com TDAH, ela pode ter uma relação difícil com a escola, porque é uma criança que não consegue aprender, porque é desatenta, e ela se acha burra, ela se acha incapaz, e ela nem sabe que isso é uma questão neurobiológica, né? Ela acha que ela só não consegue aprender mesmo. Então ela vai desenvolvendo uma série de crenças negativas a respeito dela, né? E em relação à escola. E isso influencia nas interações sociais. Então, isso influencia nas amizades, isso influencia na relação que ela tem com o professor, isso influencia na relação que ela tem com os pais, porque os pais cobram, porque os pais acham que a criança é preguiçosa, porque acham que ela não faz nada direito. Então, é uma criança que vai murchando, tá? Essa criança, ela vai fragilizando a autoestima. Agora, se essa mesma criança que tem fracasso escolar, tá? Que tem dificuldades na aprendizagem, se essa mesma criança tiver sucesso em um esporte, por exemplo, isso já muda de figura. Já temos um outro contexto. Então, é uma criança que tem dificuldades na escola, mas que no esporte, sei lá, no basquete, vai muito bem. É uma criança que se desenvolve muito bem e se destaca. Uma criança que se destaca no esporte é uma criança que vai ser admirada pelo professor, que vai ser admirada pelos pais, né, no que diz respeito ao esporte, que vai ser admirada pelos colegas que fazem basquete. Então, é uma criança que está chamando atenção sobre os aspectos positivos, tá? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque eu enquanto profissional e vocês enquanto
pais e cuidadores de crianças com TDAH, vocês precisam observar a sua criança e vocês precisam identificar quais são as habilidades desta criança. O que essa criança faz bem? E aí, minha gente, a gente precisa reforçar isso na criança. A gente precisa incentivar isso. A criança não vai bem na escola, ok. Depois eu vou gravar um outro vídeo para dar só dicas de como vocês vão lidar com isso. É o próximo vídeo, tá? Que é um vídeo maravilhoso também. A criança não vai bem na escola, ok. Vocês vão aprender a lidar com isso, tá? Mas a criança vai super bem no basquete. Então, vocês vão focar no basquete, ó. Vamos trabalhar as potencialidades desta criança, tá? Ao invés de a gente ficar só aqui, ó, sinalizando as críticas, e isso, na verdade, não é só com TDAH. Nós, seres humanos, temos a infeliz mania, o hábito de sinalizar só o que é ruim. O que é bom, parece que assim, é o mínimo. O mínimo que a gente tem que ser na vida é bom. A gente tem que ser bom. Pô, você não é bom? Você não é bom? Então você tá errando. Você tem que ser bom. E de preferência serem bom em tudo. Nós vivemos numa sociedade onde é cobrado que nós sejamos bons o tempo todo e em tudo. Mas nós não somos, né? E os nossos fracassos, as nossas limitações, elas são muito mais ressaltadas do que as nossas qualidades, as nossas potencialidades. E no TDAH, mais ainda, né? Porque os sintomas são exagerados, como eu disse no começo do vídeo, e são sintomas muito difíceis de lidar, são sintomas que irritam. Então é muito mais fácil você sinalizar sempre o que tá de ruim, o que tá acontecendo de irritante, do que você sinalizar o que tá acontecendo de bom. Então, assim, a minha dica é, ok, não tô falando pra você passar por cima do que é ruim, de forma alguma. De forma alguma. O que é ruim, nós vamos cuidar, nós vamos trabalhar, nós vamos diminuir os danos. Mas o que é bom precisa ser olhado com muito carinho, com muita atenção. Então, nesse exemplo que eu dei, a criança que tem um fracasso escolar, mas que é boa no esporte, é uma criança que vai ter aqui, ó, um equilíbrio. Porque a vida é assim, nós não somos bons em tudo, né? Então, tudo bem você não ser boa o suficiente na escola, mas se você é bom o suficiente no esporte, bacana, você vai ter um equilíbrio, ótimo, legal. A chance dessa criança ter uma autoestima bacana é muito grande, porque ela tá tendo experiências de sucesso, ela não tá tendo só experiências de fracasso, certo? Então, se atentem para as habilidades da tua criança. Fiquem atentos, espertos, o que sua criança faz de bom. E é isso que você precisa incentivar, trabalhar e potencializar o máximo que você conseguir. Como é que você vai descobrir o que a sua criança faz de bom? Primeiro, permitindo que ela seja criança, tá? Quanto mais experiências, quanto mais atividades a criança viver, né? A criança passar por mais atividades, por mais experiências, mais chance de você identificar o que ela faz de bom, o que ela gosta de fazer. É de dançar, é de fazer esporte, é de estudar, é de ler, é de desenhar, é de pintar. O que ela gosta de fazer? A criança é um HD vazio e vai sendo preenchida através das experiências, das vivências, dos acontecimentos. Então, a gente precisa proporcionar tudo isso para a criança saber o que ela gosta, né? Como que ela vai saber se ela gosta de banana se ela nunca comeu banana? Então, proporcionem experiências e atividades para os seus filhos, para que vocês se atentem e fiquem espertos e identifiquem as possibilidades de sucesso, certo? Porque o fracasso, as dificuldades, elas serão gritantes e vocês já irão ver com muita facilidade. Essa é a minha dica de hoje. Quero já agradecer e pedir para você me sinalizar, né? Como que esse vídeo bateu, quais são os ecos desse vídeo aí na tua vida, me diga, me sinaliza.
me ajuda, que eu te ajudo e vamos juntos aí nessa caminhada que não é fácil, mas é absolutamente possível, viu? Obrigada! Beijo e até a próxima!